Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Talkcast aqui do Conceber Amor. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acredito que interessa muitas pessoas. Você sabia que é possível você ter a escolha de ter o seu bebê na sua casa? Você já pensou nisso? Você prefere hospital? O que você acha? Você tem medo? Nós vamos falar isso com o Dr. Diego, que é o nosso parteiro oficial aqui. Tudo bem, Diego? Bem-vindo. Tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por você estar aqui. E aí, Paulo? Já pensou nessa ideia? Já pensei várias vezes e sempre tive dúvida, né? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos esclarecer essas dúvidas hoje, né, com o Diego. Isso aí. E, Diego, me conta como que começou essa história. Da onde você falou assim, nossa, vou ser parteiro? Tudo teve início. O parto em casa ele anda junto comigo desde quando eu trabalho com assistência ao parto. Eu comecei a participar de alguns encontros no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Isso deve ter uns 13 anos, 14, acredito. Eu comecei a participar de alguns encontros no Rio de Janeiro de enfermagem obstétrica e nesses encontros eu participei de algumas oficinas. Eu nem sabia que ainda era possível parir em casa e que o enfermeiro tinha essa autonomia para prestar essa assistência. E num desses encontros eu tive a oportunidade de participar de uma oficina. E nessa oficina eu conheci o parto domiciliar planejado, apresentado por uma colega na oficina. Mas você já era parteiro assim, você já fazia os partos dentro dos hospitais? Uhum. Eu acompanhava partos hospitalares nos estágios supervisionados com os meus alunos. Eu acompanhava os meus alunos na assistência ao parto. Entendi. Então eu já tinha uma experiência, porém não tinha essa vivência do parto em casa. Isso não era parte da minha realidade. Aham. Nesses encontros eu volto e eu decido fazer mestrado. E no mestrado eu decidi pesquisar sobre parto domiciliar planejado. Aham. Aí, começando a pesquisar sobre parto domiciliar planejado, com toda a experiência, surge a possibilidade... entre uma das minhas participantes da pesquisa, uma das pessoas que eu fui entrevistar, ela tinha acabado era enfermeira obstetra, tinha acabado de mudar para Brasília e ela estava atendendo parto domiciliar em Brasília. E nesse período, ela iria viajar para um congresso no Havaí e ela tinha fechado um contrato de parto com uma paciente de Anápolis. E eu lembro que ela falou assim, olha, eu vou te conceder minha entrevista. Aí eu entrevistei, pesquisei, fiz toda a minha entrevista com ela. Aí no final ela falou pra mim assim, olha, é o seguinte, eu tô indo pra um congresso no Havaí e me disseram que aí em Goiás você é a pessoa com maior expertise, maior experiência em parto e que você daria conta de atender um parto em casa. Aí ela falou comigo assim, você não substituiria o meu atendimento com essa mulher? Aí ela falou assim, se ela pare enquanto eu estiver fora, ela pare com você. Se eu voltar, a gente vai junto. Aham. Ela viajou e a mulher entrou em trabalho de parto. Tava só esperando você estar lá pra... Tava só esperando o meu sua start. experiência. E nisso, eu já tinha muitos materiais que daria realmente para acompanhar um parto em casa, que eram os materiais que eu utilizava nas minhas aulas. Porque, por exemplo, eu ia para o hospital com os meus alunos e eu comecei a comprar muita coisa. Então eu tinha bola, eu tinha banqueta, eu tinha um monte de coisa que eu fui comprando. Sim. Então eu já tinha muita coisa, eu só tive que comprar o restante para poder ir para esse parto. E depois que eu fui nesse parto, eu fui junto, nesse parto fomos eu e uma doula que é a Marcela Fluete. E a Marcela Fluete era uma doula que, na época, ela era muito conhecida entre as mulheres. Eu não era um profissional conhecido entre as mulheres. Eu era um profissional conhecido entre os profissionais de enfermagem. Outros profissionais. Sim. Mas eu não era conhecido das mulheres. Aí, o que aconteceu? A Marcela tinha essa relação com as mulheres. E a Marcela, depois desse parto, aí ela me apareceu com outra, ela me apareceu com outra, me apareceu com outra. Aí, começaram a vir as mulheres, começaram a aparecer.
Aí eu senti necessidade de ir me estruturando, me qualificando. E nisso eu fui me aprofundando, porque aí veio o mestrado, eu fui ganhando mais conhecimento e fui estudando um pouco mais. Aí depois veio o doutorado, que eu também pesquisei parto em casa. Eu sou pesquisador tanto de mestrado quanto de doutorado de parto em casa. E nisso eu fui construindo, fui trabalhando, fui agregando pessoas, fui trazendo pessoas, fui crescendo com o passar dos anos. E quais são os riscos de parto em casa? Toda vez que fala de parto em casa, tem um monte de gente que fica assim, meu Deus, você é louca de imaginar uma situação dessa. Porque aqui no Brasil a gente tem essa restrição, né? Aqui é muito pregada, assim, a questão do, o parto tem que ser hospitalar, né? De preferência uma cesariana, né? As pessoas ainda têm um preconceito grande. Quais são os riscos, assim, qual que é a diferença na sua visão hoje de pesquisador entre parto em casa e parto hospitalar? Do ponto de vista de risco, eu gosto de citar um estudo que foi feito entre Estados Unidos e Canadá, que é bem interessante, quando se avalia risco. E a gente está falando de países de primeiro mundo, né? A gente está falando dos Estados Unidos e Canadá. Foram feitos estudos que comparou qual era mais arriscado, parir em casa, parir no hospital. Esses estudos mostraram, tem uma revisão sistemática sobre isso, que não existe um mais seguro que o outro. Parir em casa não é mais seguro que parir no hospital, e nem parir no hospital é mais seguro que parir em casa. Porém, o que os estudos vão mostrar para a gente é que o parto em casa ele apresenta menos risco de intervenções desnecessárias. E talvez a gente consiga ter melhores resultados por conta de uma coisa que chama cuidado 1 para 1. O que é o cuidado 1 para 1? Exemplo, vocês dois estão recebendo nossa assistência. Eu estou com a minha assistência centrada só em vocês. Enquanto no modelo hospitalar, no modelo de maternidade, são várias pessoas sendo assistidas ao mesmo tempo. Se for lua cheia, então, né? Sim. Aí a gente tem... Pilota. A gente tem uma... A gente acaba tendo um olhar descentralizado. Então, assim, eu não consigo olhar tanto essa pessoa, dar tanta atenção que ela realmente merece nesse momento. Então, a gente consegue ter um nível maior de assistência. Diego, existe uma dúvida entre a atenção hospitalar, né, que é a doutrina que o médico passa para os seus pacientes, né, a informação que o médico passa para os seus pacientes, que é de centralizar e concentrar todas as forças, tudo que tiver que acontecer em um hospital, por ser um ambiente de amparo médico, se tiver algum tipo de problema, ter um socorro imediato. Como que a gente pode levar a informação para quem está em casa com relação a isso? Porque a pessoa que quer ter o parto em casa, ela se confronta com a informação do seu médico, por exemplo, que fala que não, fique próximo de um hospital para você ter uma atenção. Como que é isso? Eu falo que parto domiciliar ele é uma filosofia. Por que ele é uma filosofia? Quando eu falo que parto domiciliar é uma filosofia, porque o casal tem que ter perfil para parto em casa. Tem um perfil. Sim. Aí, quando as pessoas me perguntam assim, o perfil é o quê? As pessoas sempre acham que a gente atende quem tem muito dinheiro. Não. Dificilmente a gente atende pessoas que realmente são ricas. Difícil. Eu atendo muita gente que está batalhando. Mas são pessoas que têm muita segurança do seu corpo. São pessoas que têm muito conhecimento. Pessoas que querem viver essa experiência em família. Então, assim... ela é uma filosofia. É para todo mundo? Não. Então, assim, primeira coisa, quando se trata de parto domiciliar, quando alguém nos procura, eu pergunto sempre assim, mas por que você quer parto em casa? O que te levou a procurar um parto em casa? A gente precisa entender. Se em algum momento... legal, na sua fala, eu vou pegar esse gancho para dizer que a Organização Mundial da Saúde ela vai dizer que o local mais seguro para o parto é aquele local onde a mulher se sinta segura. O que isso significa? Se ela se sente segura no hospital, o local mais seguro para ela parir é o hospital.
Se ela se sente segura em casa, o local mais seguro para ela parir é em casa. Então que a consciência dela, ela tem que se sentir bem naquilo tudo. Ela tem que... As pessoas perguntam pra mim assim, tem ambulância na porta? Que não sei o quê. Não, gente, porque se tiver, não tem segurança. Ela não tá se sentindo segura. Sim. Não está se pronta sentindo- para. Não tá pronto. Não é pra ela. As pessoas me perguntam muito, assim, quando eu falo sobre parto domiciliar. Ah, mas quem vai é um médico? É a pergunta mais recorrente que eu já ouvi. Eu falo, não, falando de você, né? Falando assim, não, o Diego é enfermeiro obstetra. Ah, mas não tem nenhum médico. Aí eu fico, cara, mas quando a gente tá no hospital, também não é o médico que Não, faz o parto. Não mesmo. O médico, ele passa lá depois pra ver se tá tudo bem. Mas é só isso, É ele não é o verdade. cara que vai fazer o parto. Na realidade, né? no mundo todo, hoje, e sempre foi, a assistência ao parto sempre esteve na mão de midwives, que são parteiras profissionais, que têm curso superior, que é o modelo europeu, Canadá, Estados Unidos, tem midwives. O Brasil tem as obstetrizes e nós temos os enfermeiros obstetras. O que acontece é que, por algum tempo, acabou sobressaindo somente a figura do médico. E nessa história da figura do médico, nós tivemos aí uma resposta que foram as altas taxas de cesariana. Uhum. E quando a gente, digamos que a gente transversaliza isso e a gente coloca outros profissionais, outros tipos de modelo, que a gente chama de modelo colaborativo de assistência, a gente consegue diminuir as taxas de cesariana. Porque quando eu tenho mais profissionais prestando assistência, a gente faz com que a mulher esteja mais assistida e não abandonada, e a gente consegue reduzir taxas de cesariana. Então, a gente, pelo contrário, que as pessoas acham que a gente trabalha numa disputa médica, não. A gente trabalha num modelo colaborativo. É um modelo de parceria. Sem contar a agressão ao corpo, né? Sim. A violência, uma A cirurgia. violência, que né? acaba ao acontecendo. corpo. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, quando a gente faz o parto em casa, a gente evita procedimentos desnecessários. Que procedimentos seriam esses? Olha, dependendo do nível que tá, até toque vaginal a gente não faz. Dói. A Cristo gente, é Pai. A gente tem uma filosofia na nossa equipe que é uma análise comportamental. Por exemplo, a gente chega, a gente sente, a gente olha como a mulher está, o comportamento dela. Se a gente viu que realmente o parto tá engrenado, que tá tudo ok, a gente não faz toque vaginal. Deixa evoluir. Deixa evoluir. De tudo aí, o máximo que às vezes a gente faz é um toque vaginal. O parto domiciliar, quando a gente fala de desnecessário, você tá na sua casa. Imagina você na sua casa. Você abre sua geladeira, você abre seu fogão, você liga seu chuveiro, a casa é sua. Então é isso que acontece. Você é a protagonista de tudo. A gente tá ali só para garantir que tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá sem risco. Batimento tá ok. E o que você precisar, a gente tá do seu lado. Que a natureza vai seguir seu curso. Sim, ali. a natureza vai seguir seu curso. A mulher é mais protagonista, né, do Sim. próprio parto. Ela é a dona de tudo. Então, tipo assim, algumas pessoas perguntam: você tem plano de parto em casa? Não, a casa já é dela. Quem Sim. sou eu para dar regras? Claro. Ela vai fazer o que ela quiser. Uhum. Eu não proponho nada. Ela quem direciona. Uhum. Eu quero ir pra sala, eu quero ir pro chuveiro. A casa é dela. Eu tô ali só pra dizer que tá tudo ok. A gente nem pega o bebê em casa de rotina. A gente deixa o pai pegar o bebê. A gente traz o pai pra pegar o bebê. Sim. Porque eu falo que é um momento tão especial que eu seria a última pessoa que deveria ser a primeira a tocar o bebê. Sim. A primeira pessoa a tocar o bebê tem que ser o pai. Tem que ser a pessoa que viveu com ela essa relação. Eu quero fazer um parêntese aqui. O Diego acompanhou o meu último parto em especial de maneira mais próxima, né? E o Diego ficou em casa ali comigo, mas a Paula, aquela coisa e tal. E foi muito rápido, né? O meu expulsivo, né? Bem rápido. Eu fiz mandiga.
Foi. Depois você vai me falar dessa mandiga, As que a gente não bruxarias. conversou sobre isso. E aí, eu lembro que você tinha feito o primeiro toque, eu tava com 6 centímetros de dilatação, e você falou assim, não, tá tudo certo ainda, você tá indo bem, mas ainda tá longe. E eu já pensando assim, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Diego, na hora, me passava na cabeça assim, pra quê, Senhor? Por que eu não fiz uma cesárea? Gente do céu, que burrice ter feito, escolhido o parto normal. E não por ser em casa nem nada. A minha questão era, por que eu não fiz uma cesárea e não passei pelo que eu tô passando agora? Hoje eu não lembro da dor mais, mas eu lembro das falas internas, assim, nossa, isso aqui é insuportável, isso aqui é insuportável, eu vou morrer, eu não vou dar conta, né? A gente pensa que não vai dar conta, eu não vou dar conta. E a hora que você fez o toque, viu que tava com 6 centímetros, e eu falei, cara, 6 centímetros ainda é muito distante. Meu Deus do céu, eu não vou aguentar chegar até o final. Parênteses, eu não lembro mais da dor. Não lembro. A cesariana não tem essa mãe que não lembra. Sim. Não, mas eu fiz uma cesariana também. Eu me lembro eu me lembro das duas coisas, assim. Mas a dor mesmo, ela é tão intensa do parto normal, na hora que você tá ali no valendo, que, assim, é algo que não tem um comparativo, sabe? Tipo assim, a dor da cesárea, ela é uma dor que ela dura mais tempo depois, mas ela não chega perto da dor que é ali o vivenciar, pelo menos pra mim, né? Foi bem dolorido, assim, o expulsar. E é muito psicológico, né? Do negócio de você ficar assim, A mente é tudo. eu vou morrer, certeza que eu vou morrer. E aí eu me lembro que durante esse processo me deu muita vontade de fazer cocô. E eu ficava assim, ai, Jesus amado. E aí eu ficava pensando depois, né? Eu pensando, gente, se fosse uma maternidade, ia ser horrível, porque lá em casa foi tenso. No banheiro, né? E aí eu ia no banheiro, aquela coisa, de repente eu falei assim, eu não consigo ir no banheiro mais e eu quero cagar. O Diego falou, faz aí! Que situação! Ai, a Diego já me viu cagando, gente, foi linda. Temos altas histórias. Altas histórias. E aí quando vocês viram que realmente estava, né, no momento, a gente falou, não, vamos pro carro. Eu lembro de descer as escadas, assim, mais ou menos, não me lembro muito. Mas a hora que chegou na garagem, caramba, me veio uma dor que eu acho que é a mais icônica da minha vida, assim. Foi aquela dor da garagem. Que eu caí no chão, assim, de morrer. Eu falei, agora eu morro mesmo. E o Diego, a gente entrou no carro, eu no banco de trás, o Diego no banco da frente, o meu esposo dirigindo e a Paula no outro carro atrás, né? E eu fui de 4, assim, olhando pra trás, eu vendo a Paula vindo atrás, assim, gritando igual uma louca. Eu nunca me vi gritando desse jeito na minha vida. Eu me transformei num bicho ali naquele dia. E o Dom nasceu dentro do carro. E aí, eu me lembro que você falava Nós assim... finalizamos o parto. Ela de 4 apoios na poltrona de traseira. Eu virado pra trás. E o esposo dela dirigindo. Tudo dentro das regras do Detran. Sim, super seguro. Super seguro. Pra eu Piloto poder de ajudar fuga. ela. Pra eu poder ajudar ela. Ai, e eu lembro que na hora que eu tava lá, né, de 4, segurando assim, mordendo. Eu tava mordendo literalmente o banco. Porque era muita dor e era um jeito de dar uma descarregada. E aí, o Diego tirou meu vestido assim, olhou e falou assim, olha, ele já tá nascendo, coloca a mão pra você sentir a cabecinha dele. Eu não quero pôr a mão! Eu não quero! Porque a dor era tanta, e eu me lembrava do último toque. Eu falei assim, gente, eu vou pôr a mão, não vou pôr, eu não quero que passe mais nenhuma formiga perto aqui desse buraco, porque, meu Deus do céu, já tá doendo demais. E foi. Gente, eu tinha uma coisa com a Evelyn pra ela parir, tipo assim, era quase que o meu parto, porque ela já tinha acompanhado muito parto com a gente, sabe? A gente queria ver essa mulher parir, sabe? Era um parto nosso. Tá, já era o parto da equipe, né? A gente nunca vai os dois pro parto. A Paula poderia ter ido embora. A Paula foi atrás, tipo assim, não. Vamos Esse eu organizar quero esse ver. parto. Esse eu quero ver. Porque ela acompanhava muito parto com a gente, fotografando, uma pessoa que tá sempre junto com a gente. Eu falei assim, cara,
Eu não tava nem aí, eu fiquei de 4 pra poder pegar o bebê por trás, mas foi uma adrenalina, um negócio tão gostoso muito louco, de ver ela né? parindo. Foi o caso mais icônico seu, assim? Foi, eu nunca peguei parto no E no foi, carro assim, foi não. engraçado que, assim, parece que era pro dono. Porque, na verdade, o nosso plano com o Diego não era parir em casa. Ele fez um acompanhamento, né? Era para ir pro hospital. E assim a gente foi foi conduzindo. E aí, um dia antes, na hora que minha bolsa estourou 7 horas da manhã. E alguns dias antes eu tinha conversado com o meu irmão. E é engraçado, eu e meu irmão, a gente tem uma sintonia muito louca. E aí, eu falando pra ele como é que ia ser, explicando. Ele falou assim, Evelyn, e se não der tempo e esse menino nascer no carro? Eu falei pra ele assim, ia ser uma história boa pra contar. Eita, né? Pra que falar, né? E foi o que aconteceu, sem planejamento nem nada, né? E foi o que aconteceu. E é interessante. Até hoje tem uma marca de sangue no meu carro. Eu não vou vender o carro, vou colocar ele no museu. E tem no registro dele, tem lá nascimento veicular. Então fica no. O melhor no mesmo, eu não sabia disso. O melhor é pensar ele para ele levar o carro para lavar no outro dia. Não, nossa, cometeu o quê? Um assassinato aqui dentro? O carro foi recusado em 2 lava-jatos. Aí ele pegou e mandou uma mensagem, não sei se foi para você, ou não me lembro, se foi para mim. Me manda a foto que o Diego tirou lá na hora que o Dom nasceu, porque ninguém tá querendo lavar o carro. Aí mandei a foto, não lembro se foi eu, se foi você, enfim. Alguém mandou a foto pra ele, aí ele chegou no Lava Jato assim, ó. Tudo bem, deixa eu te falar uma coisa. Olha isso aqui. Tá vendo aqui no carro? Tá, meu filho nasceu dentro do carro ontem. Pois é, só que eu preciso que lave. Aí o cara topou lavar. Porque os outros não estavam acreditando. O tamanho do estrago. O que tinha acontecido. Eu também não sei se eu lavaria, não, hein? Sem a prova. Eu adoro olhar aquela foto até hoje. Esses dias eu tava passando no seu Instagram e eu tava lembrando. Eu falei, ai, gente, que dia gostoso. Não, e foi lindo. E o Dom nasceu gigante, né? Nossa, eu fiquei assim, gente do céu. A Liz, enquanto a Liz nasceu de cesárea com 2 quilinhos, um rato. O Dom gigantão lá, quase 4 quilos e... Tá vendo como que, assim, isso tudo, assim, gente, isso não tem preço, você acompanhar a história das pessoas, sabe? Eu falo sempre que os momentos mais lindos da minha vida, cenas que eu assisti, talvez não foram registrados com fotografias, não tenham filmagens, mas sim aquela adrenalina que eu vivi, aquele orgasmo que eu vivi. Sim. Sabe? De prazer, de caramba, porque só quem tá nesse momento entende a energia que é. Uhum. Vocês se conectam demais com as pessoas, né, Diego? É incrível, é incrível. A gente assim, teve já uma entrega, parto, né? A pessoa tem que se entregar totalmente, assim. O tipo de acompanhamento que a gente faz, a gente desenvolve uma relação muito intensa com o casal. Sim, é verdade. Muito intensa. Até porque a gente vai para sua casa. Eu lembro de um parto que eu e Paula acompanhamos em Anápolis, que quando o bebê nasceu, nós ficamos todos em transe, assim, com a cena de tão linda, tão mágica, assim, chorando, aquilo tudo mexeu com a gente, aí você volta, assim, numa adrenalina. Gente, imagino. É muito forte. É muito doido mesmo. Só quem vivencia pra poder testemunhar. E uma coisa que você me falou, assim, que você tá fazendo vários cursos, né? Várias especializações. Igual você falou assim, fiz mandinga, né? Me fala mais das suas mandingas que você tem usado aí nos partos. Na realidade, é porque é o seguinte, com o passar do tempo, eu fui sentindo necessidade de adquirir mais conhecimento de práticas integrativas que podem contribuir tanto para estimular o trabalho de parto, por exemplo. Eu lembro muito bem que eu usei em você uns pontos de acompressão.
na perna. Não sei se você lembra que eu Lembro. fiz uma estimulação. E aquilo aumentou bastante suas contrações. Então, eu fui fazendo cursos. Eu sou meio louco. Tipo assim, eu sou aquele louco que quando você vê, eu tô afundado em conta e minhas contas é tudo em cursos. E eu arrumo uma galera muito louca, porque aí é assim. Comecei estudando acupuntura com uma biomédica do Paraná. Aí, do nada, eu já comecei a desenvolver uns arranjozinhos de pesquisa com ela. Porque eu comecei a mandar dados, explicar como que estava acontecendo, o que eu estava usando do curso nas minhas pacientes, quanto tempo, o que eu estava tendo de resultado. Ela falou, vamos nos unir, vamos fazer um estudo? Aí já comecei a fazer um estudo com ela. Em seguida, eu tive transtorno do pânico. Quando eu tive transtorno do pânico, eu comecei a estudar muito neurociência. Comecei a estudar neurociência. Aí, nisso, fui fazer hipnobirth, que são técnicas, que é o hipnoparto. Comecei a fazer um curso, é uma técnica canadense para trabalhar com métodos de hipnose e auto-hipnose para redução da dor no trabalho de parto. Essa você não fez comigo, não. Eu estava estudando ainda. Poxa vida. Ah, Queria. Já podia ter eliminado grande pouco, parte né? das dores. Um pouco. Aí, agora, desde o doutorado, eu comecei a ter um carinho muito grande por questões naturais, por medicina ayurvédica, essas coisas, por ayurveda, por toda essa parte da naturologia. E eu comecei a fazer uma outra especialização em ginecologia natural. É porque acontece o seguinte, as mulheres parem comigo e depois elas continuam resolvendo várias questões da sua vida comigo. Então, eu senti necessidade porque eu via o que as mulheres que eu acompanho, o que as minhas pacientes continuavam às vezes queixando e eu queria ter algo a mais para poder ofertar. Aí hoje eu tenho estudado ginecologia natural, que está assim no meu coração. Muito lindo. Minha primeira experiência com a naturologia foi quando eu fiquei na Chapada dos Veadeiros, na minha pesquisa de doutorado. Me chamou muito a atenção de ver tudo que as parteiras faziam e o quanto tinha ciência naquilo. Aí veio a ginecologia natural hoje, que é uma outra área que eu estou trabalhando. Legal. Apaixonado, gente, é fantástico. Legal. Como que você consegue lidar com absorver tanta coisa das suas pacientes, né? Porque não é só o parto em si, né? Você acompanha do início ao final e o pós, né? Como você acabou de mencionar. Como que você consegue absorver isso? Como que fica a sua cabeça absorvendo tanta coisa de tanta gente diferente, né? Com pontos de vista diferentes, com problemas diferentes, né? Como que fica a sua cabeça? Como é que você consegue lidar com isso, Diego? É interessante a pergunta. Gente, ela é uma relação assim. Tem pessoas que eu vou me relacionar e eu vou ter um feedback de um jeito. Tem mulheres que eu às vezes atendo que a gente tem uma empatia assim absurda. Eu tenho um monte de pacientes que eu já atendi que eu costumo brincar que se eu posto no Instagram, tipo assim, uma foto que eu tô em algum lugar, assim, que tem 2 taças na mesa, elas me mandam mensagem e perguntam assim, você tá namorando? Quem tá com você? A gente tem uma relação muito íntima, sabe? Eu mando mensagem, tipo assim, eu vejo fazendo alguma coisa, aí eu falo, a gente fica com uma relação... Na minha tese de doutorado, uma das coisas que mais apareceu é que essa relação que é construída, essa troca, Sim. é o segredo do sucesso do acompanhamento. Então, assim, fica um pouco delas em mim e um pouco meu nelas, porque
elas aprendem um pouco comigo e eu aprendo um pouco com elas. Tem muita coisa delas em mim, muita coisa minha nelas. Entendi. E assim Bacana, é uma né? relação, né? Sim. Não existe Precisa essa. ser bem estreita, né? De confiança, de parceria mesmo, né? Sim. Até porque é uma coisa muito íntima, né? Com certeza. Muito íntima, assim. Tão íntima que talvez o Diego seja a pessoa mais íntima minha depois do Rogério. Sim. Não, Eu fui... acredito muito Não, nisso. e é verdade, né? Tipo assim, passou depois do Dom, eu acabei tendo muita laceração e a gente e levei muitos pontos e tal. E eu fiquei muito tempo com aquilo, senti muita dor, fiquei muito preocupada, porque teve alguns problemas de tipo uma queloide e tal. E eu mandava foto pro Diego. Diego, dá uma olhada. Sim. Vê o que você acha disso. Gente, eu coloquei ficava no meu assim, celular gente. aquela proteção de tela que se você estiver do lado, você não vê, né? Sim. Aí alguém falou comigo assim: ah, nossa, ninguém pode ver. Eu falei, não pode, porque eu recebo cada imagem. É legal que quem esteja do meu lado não veja. Melhor evitar, né? Então é melhor que seja assim. Manter a intimidade, né? Sim. E é bom a gente sentir essa confiança, né, nessa Sim. troca, que realmente é um É momento. tão legal isso que ela tá contando. Quem eu acompanho tá tão acostumado comigo que elas, às vezes, elas olham, aí, tipo assim, elas vão me falando assim, eu não ia falar nada não, mas eu vi que você tá online. Meu marido tá dormindo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou essa pessoa. Sim. Porque como eu dou plantão noturno, eu passo muito madrugada, às vezes, acordado. Eu estudo de madrugada, porque de madrugada eu tenho um potencial para produção fantástico. Então é muito comum você me encontrar acordado na madrugada. Então, direto, elas aparecem e falam: ai, o meu marido tá dormindo, deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando inicia o parto, eu não chamei ele não, mas o que você acha? Qual a Desse pergunta jeito, mais entendi. cabulosa que você já Pergunta? respondeu, assim, dessas de que mulher te manda, no sentido assim, não, vou te perguntar essa aqui. Não estamos olhando frente a frente mesmo, eu posso perguntar. Tipo isso. Ai, gente, difícil. Queremos fofocas. É difícil porque varia muito, sabe? Tem coisas que às vezes ela me faz esse tipo de pergunta, mas é porque às vezes ela não alcançou a informação, ela ficou às vezes preocupada. Às vezes nós falamos, explicamos várias vezes. Isso acontece muito porque a gestante esquece boa parte do que você explica para ela. Eu falo que é assim, na gestação você tem um bebê usando seus neurônios todos, e quando chega no pós-parto, você tem um bebê sugando pelo leite materno todos os seus neurônios. Tanto na gestação quanto no pós-parto, coitada das mulheres. Eu vejo, eu acompanho. Então, assim, elas ficam esquecidas, então eu tô acostumado. Então, às vezes, quando ela faz uma pergunta, aí eu lembro assim... A gente já não falou sobre isso? Já falei isso pra ela. Aí, Mas eu vou repetir. mas eu sei que é porque ela Realmente. esquece. Ela esquece. Mas... não lembro, gente, assim, algo assim cabuloso. Eu acho que uma das coisas que assim, a gente tem muita dúvida durante a gestação, né? E eu lembro de vários conselhos seus com relação a isso, é com relação ao sexo. A gente sempre fica assim, ai, mas pode ou não pode? Com quanto tempo? Faz ou não faz e tal. E eu lembro desse eu peço as pessoas conselho. pra transarem. Exatamente. O Diego fica assim, chegou, tá chegando, olha, gente, uma das últimas consultas, né? Tá chegando perto da hora do bebê nascer. Façam sexo. Transem bastante, porque vai ajudar pro neném nascer. Olha só. É um dos... Tem duas correntes interessantes quando a gente fala da relação sexual aí na gestação. Quando você tem relação sexual, quando a mulher chega ao orgasmo, quando você goza, você emite uma energia para dentro pro seu bebê de bem-estar. De ele relaxamento, sente né? tudo isso. O bebê, ele não se nutre somente dos nutrientes que você manda através da placenta. Ele também se nutre das energias que você manda para dentro dele.
Então, assim, quando vocês têm relação sexual, é de que, poxa, tá tudo legal lá fora, eles estão me esperando, minha mãe tá feliz, minha mãe tá gozando. É bem desse jeito. Sim. Legal. O sexo é super importante. Porque eu sempre falo que o parto, ele é o final de uma relação sexual. Sim. Parto é sexualidade. Sim. A gente teve na gravidez, foi uma relação sexual em que ficou algo dentro da mulher que não saiu. Uhum. E agora o parto é o final onde o esposo tá junto Sim. para tirar o que ficou lá dentro. Falo o esposo que pensando numa Sim. relação, e se for de duas mulheres, é a outra pessoa que vai estar junto com Sim. ela. Mas é um evento sexual. Sim. Sim. Parto, ele é esse evento sexual, ele é esse evento espiritual, ele é esse ritual de passagem lindo daquela pessoa na Terra. Sim. Tudo isso. Legal, legal. Maravilha, Diego. Diego, quero agradecer aqui a sua presença. Nos trouxe informações muito bacanas. Obrigado. Se você tem curiosidade aí, se você quer conhecer mais sobre o parto em casa, se você não sabia que existia essa possibilidade, né? É verdade. Ou se você tem alguma dúvida, se ainda tem algum medo, ou se você tem o desejo de fazer um parto em casa, comenta aqui que a gente vai pegar as dúvidas depois, vai levar pro Diego e a gente vai responder vocês, combinado? Sim. Fala pra gente suas redes Isso, sociais. por favor. O meu Instagram, gente, é Diego V Matos, com 2 T's. E também vou passar o Instagram da Renascer. O Instagram da Renascer é @renascer_parto humanizado. São os 2 Instagrams que a gente tá sempre postando muita coisa legal. E o Diego sempre tem um conteúdo bem Sempre bacana tem muito lá, conteúdo, então né, Diego? vocês podem realmente É entrar, quase um reality acessar. show. Basicamente, Sim. basicamente. E é muito bacana acompanhar tudo isso e a relação que você cria com as mulheres que você atende. Então, parabéns pelo trabalho, pelo que você tem promovido. Eu acho muito legal o empoderamento que a mulher tem quando ela pare. Eu quis viver isso e pude depois de algumas, né? Claro que a gente não, o meu primeiro parto não deu certo ser assim, mas Deus sabe, e depois a gente conseguiu. Você tá falando, Evelyn, e eu ouço muitas pessoas falando assim: as mulheres querem cesárea. Você falando, eu fico pensando, eu não acho que elas querem cesárea. Eu acho que no fundo, toda mulher gostaria de passar pelo parto normal. Sim. Mas ela acaba, às vezes, falando que quer cesárea por medo, falta de conhecimento. Mas, no fundo, todas elas querem viver isso. Igual a amamentação. Toda mulher tem vontade de passar pela amamentação, isso é fato. Porque mas falta orientação, é importante, às vezes, né? falta orientação. Porque, às Informação, vezes, né, Diego? Às vezes, pelo medo, quando você enfrenta um medo, ou você vai para cima ou você foge. Sim. E às vezes, por falta de orientação e informação, a pessoa foge. Sim. E isso é entendido. Sim. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer vocês pela audiência até aqui. Segue o Diego nas redes sociais. Isso segue as mesmo. nossas redes sociais. Isso aí. Compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que você conhece alguma gestante. Todo mundo conhece uma gestante. Manda pra ela e fala: olha aí, você já pensou, amiga, em ter ali o parto lá na sua casa, no conforto do seu lar? De repente vai que é uma ideia boa pra ela. Então eu aguardo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.